falar de uma outra questão, que lá no fim, de uma outra substância que nós utilizamos lá no intramuscular, no subcutâneo, que é a L-ornitina em glicose, tá? Mas ele tem que o quê? Ele tem que malhar, ele tem que fazer uma atividade física, porque ele precisa o quê? Transformar essa glicose em energia. Senão, essa glicose vai ser acumulada ou como glicogênio, sua reserva, e aí você não vai ter o resultado, né, do emagrecimento que você gostaria, tá bom? Então, uma das moléculas que nós utilizamos uma das substâncias que nós utilizamos para fazer o tratamento de mesoterapia corporal é a L-ornitina para esse caso, tá? A outra que nós já vimos é a L-carnitina, que serve lá para oxidação lipídica, certo? Para oxidação lipídica. Não adianta só ter o processo lipolítico, a lipólise, e não finalizar esse processo. Nós temos uma que é a L-fenilalanina. A L-fenilalanina, ela vai também ajudar como precursor de alguns hormônios para dar o início lá do processo lipolítico que eu falei, lá no adipócito, ok? E temos, claro, os lipolíticos. Dando continuação, então aqui eu vou explicar um pouco melhor sobre esse efeito lipolítico, tá? O processo lipolítico. Então aqui, como eu já falei, nós temos lá hormônios que têm receptores nos adipócitos, que vão dar início a esse processo lipolítico, assim como substâncias lipolíticas, tá? Essas substâncias lipolíticas, esses hormônios vão ativar a proteína G, que vão estimular a adenilciclase, a AMP cíclico, é essa molécula que nós queremos aumentar bastante, tá? Presta atenção aqui, porque é ela que vai estimular a PKA. Essa PKA, ela é uma molécula que é ela que vai estimular as perlipinas, ativar as perlipinas, que são proteínas de membrana, que vão mudar de conformação e vão abrir canais na célula, no adipócito, para que esse sinal seja o sinal de ativação da enzima lipase hormônio sensível para hidrolisar o triglicerídeo em 3 moléculas de ácido graxo de glicerol, para que eles possam sair por esses canais abertos da célula. Detalhe, a PKA ela é sensível à insulina. Então, se o paciente tiver com hiperinsulinemia ou, por exemplo, comer muito carboidrato, principalmente carboidrato simples, muito próximo no dia da aplicação, eu posso bloquear essa enzima e todo o efeito lipolítico não vai ocorrer, ok? Então, o que eu peço? Eu peço para que o paciente fique pelo menos 2 horas antes e 4 horas após sem comer carbo. Ou pelo menos comer uma quantidade pequena de carbo complexo, mínimo arroz integral, tá? Não comer pão, não comer farinha branca, nada de farinha branca, tá? Não comer arroz branco, nada disso, principalmente em excesso. Doce, nem pensar, tá? Açúcar, nem pensar, tá? Então, porque senão eu vou bloquear a PKA e eu acabei com meu processo lipolítico ali. É a mesma coisa que injetar água, eu não vou ter efeito. E quais substâncias que eu posso promover, substâncias lipolíticas que eu posso promover essa lipólise, tá? Esse maior estímulo da PKA, tá? O aumento, primeiramente, do AMP cíclico. Existem substâncias que podem, essas substâncias lipolíticas, elas vão realmente agir nessa parte do processo lipolítico, que é estimulando a adenilciclase, inibindo fosfodiesterase, ou somente inibindo a fosfodiesterase desses ácidos graxos e glicerol, e assim eles serem carreados para o meu músculo com atividade física,
serem oxidados lá na mitocôndria com a ajuda da L-carnitina, pela CAT1 e pela CAT2, para dar início ao meu ciclo de Krebs e ter a energia que o meu músculo necessita para essa atividade, ok? Então aqui, vou fazer um breve resumo. Precisamos então, primeiramente da dieta, como eu falei, para controlar a insulina, para não ter uma hiperinsulinemia, para que o processo lipolítico possa ocorrer e eu não bloqueie a minha PKA, para ter um estímulo hormonal, porque daí eu aumento, por exemplo, o glucagon, que a gente já sabe que dá início, né, tem receptor no adipócito para dar início ao processo lipolítico. A atividade física também tem a questão do estímulo hormonal aqui e aqui, porque eu também libero alguns hormônios, eu aumento a síntese de alguns hormônios que também vão ativar, também tem receptores ali no adipócito para ativar o processo lipolítico, como eu já falei no início do vídeo, e também para fazer a oxidação lipídica para gerar ATP, energia, para que eu tenha maior segurança no tratamento, tá? Como já foi dito. Cinta que eu peço para utilizar para modelar também a região.